Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a luz do meigo Rabi da Galileia possa nos envolver a todos nessa terça-feira de mais uma reunião do Grupo de Assistência Fraterna. Pai Celestial, neste instante em que reverenciamos a vossa presença e queremos, em seu nome, declarar abertos os trabalhos desta reunião pública, nós convidamos a todos os presentes nesta reunião pelo Zoom e posteriormente pelo YouTube, que possam cerrar os seus olhos para o mundo que nos cerca, para podermos conversar um pouquinho com Jesus, com o Mestre amado. Nós te agradecemos, Mestre querido, por tudo que nos concedeste neste dia que se finda. Nós vos agradecemos pela graça de poder sentir a vossa presença nos nossos corpos, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas e principalmente nos nossos espíritos. Senhor, nós vos agradecemos por conceder-te agora e sempre as bênçãos de alegria, harmonia, saúde, abundância, consolo, justiça, prosperidade, sucesso, amor e paz a todos nós, trabalhadores da seara vossa. Orientai-nos, Mestre amado, em todos os momentos, e fazei com que tenhamos a capacidade de compreender os vossos desígnios através dos sinais da própria natureza e da vida. Desejamos, Mestre amado, merecer sempre a vossa proteção e o vosso amor. Que nesta noite, durante essa nossa reunião pública, tenhamos assistência espiritual dos nossos benfeitores, dos mensageiros da nossa instituição, nos trazendo novas energias para prosseguirmos a nossa jornada terrena com passos firmes e cabeças erguidas, com muita fé e paz, em que dias melhores virão. Suplicando ainda as bênçãos dos benfeitores, principalmente para o nosso orador, o nosso palestrante dessa noite, o senhor Lauro Milhomem, nós queremos juntos repetirmos a oração que o anjo saudou Maria. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, nós queremos agradecer ao seu Lauro Milhomem, do grupo Mensageiros da Luz, da Mansão, que tão gentilmente disponibilizou o seu tempo para nos trazer as palavras do Evangelho de Jesus, o Redentor. Que o senhor seja sempre muito bem-vindo entre nós, senhor Lauro, e nós passamos a palavra ao senhor para que o senhor possa tratar sobre um tema muitíssimo importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que cuida, né, do capítulo 17, do capítulo Sede Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. A palavra é sua, senhor Lauro. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho aí? Então, tá bom. Bom, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre entendo que estudar o Evangelho é um desafio muito grande para nós, né?
e é também uma grande oportunidade, porque onde está contido um conhecimento de uma profundidade muito grande. E o que vamos fazer aqui realmente é aumentar um pouquinho mais as nossas dúvidas para a gente aprofundar cada vez mais na busca do conhecimento. O conhecimento, ele não tem fim, não há conclusão e ninguém sabe tudo nunca. E esse tema, ele é extremamente importante, eu acho que é algo que está realmente muito em voga, principalmente no momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, dessa travessia, desse momento tão delicado para a humanidade, que é exatamente o homem no mundo, o que estamos fazendo aqui. E eu entendo que muitos ainda não entenderam exatamente qual o verdadeiro papel aqui. E esse capítulo, né, esses dois, o 10 esses dois tópicos, o 10 e o 11, ele traz exatamente essa reflexão sobre esse ser, a alma e o próprio corpo. Porque as pessoas, às vezes, elas focam muito em um e esquecem o outro. Nós vivemos muito uma dicotomia do que é visto e do que não é visto. E a maioria das pessoas, sobretudo aquelas que não aprofundaram ainda no conhecimento espiritual, elas focam muito naquilo que é palpável. Então, a existência é muito comum as pessoas dizerem eu tenho um espírito. Na verdade, é o contrário, né? Eu tenho um corpo. Quando nós entendemos que nós somos essencialmente espíritos, e aí, em alguns momentos que estamos aqui, materialmente, né, manifestados, aí sim nós temos um corpo para que esse espírito passe pelo próprio processo da evolução. E essa evolução, eu diria até que são as disciplinas que, de alguma certa forma, nós reprovamos, deixamos para depois, não demos a atenção devida. É o mundo como uma escola realmente para o espírito, e esses cuidados, eles são fundamentais. Eu costumo orientar as pessoas, por exemplo, quando vamos fazer qualquer atividade, não importa qual atividade, é fundamental sempre que, aí eu vou falar mente, mas seria o perispírito, né? Mas a mente, o corpo e o espírito precisam estarem sempre juntos. Se eu vou fazer uma caminhada, eu preciso estar também com os três em conexão. O que nós vivemos hoje, o homem bastante perdido de si mesmo, é exatamente essa fragmentação. Quando eu cuido da mente, eu descuido do corpo. Quando eu cuido do espírito, eu descuido da mente e do corpo. É como se sempre tivesse que cuidar de um, sem entender que os três precisam andar junto enquanto estamos aqui materialmente, né, encarnados ou reencarnados. Se nós não cuidarmos dos três, nós vamos depois ter que buscar um que ficou nesse vácuo da própria realidade, da própria convivência humana. E logo no início do primeiro tópico, ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Nós temos aqui uma palavra-chave que é o sentimento, o que determina, aí, do ponto de vista até mesmo psicológico, alguma sanidade é pensamento, sentimento e o desejo, que são três questões que elas tanto levam as pessoas a um equilíbrio, a uma paz interior e a uma conexão realmente com a espiritualidade com Deus, e também que desintegra as pessoas, porque nós somos movidos pelos três. O sentimento, e ele precisa ser cada vez mais conectado, né, com a moral, com a ética, com a própria realidade espiritual, que é de transparência, de lealdade, de amor, de conforto, porque o sentimento sempre gera pensamentos. E nós temos aproximadamente 120 mil pensamentos por dia, ou seja, nós não temos nem noção do que passa na nossa mente diariamente.
E cada pensamento que gera sentimento, ou os sentimentos geram pensamento, também gera desejos. E esses desejos, eles tanto são bons, alguma coisa altruísta, como ajudar o próximo, praticar a caridade, acolher, que é uma das questões talvez mais importantes da nossa educação espiritual, é o acolhimento do outro. Mas também tem o desejo da exclusão, do espancamento, de maltratar, de uma certa forma, minimizar o outro, que é algo ainda, infelizmente, muito comum. Ou seja, para nós estarmos numa conexão com o Criador, com Deus e com todos os espíritos bons, é necessário, então, que nossos sentimentos sejam cada vez mais purificados, que eles sejam cada vez mais límpidos, né? E que eles sejam cada vez mais de integração. E depois ele diz: purificai, pois, os vossos corações, não deixeis que neles se alojem qualquer pensamento mundano ou fútil. E aqui, então, vem o outro tópico, eu já falei ali do sentimento, e aí, então, vem o pensamento. Uma das questões hoje comum no Brasil, e pensando no Brasil, também expandindo para o mundo, em 2020 antes de 2020 já era previsto que a depressão seria a doença que mais ia incapacitar as pessoas para o trabalho e para a vida. 2020, nem pensava na pandemia. A pandemia ela aprofundou um pouco mais ainda essas questões relacionadas à depressão. O mundo, no relatório de 2015, teve aproximadamente 5,9% da população mundial com depressão. Esse número vai avançando cada vez mais. E uma das questões que mais geram ansiedade, por exemplo, a causa da ansiedade é pensamento acelerado. Quando eu quero diminuir a minha ansiedade, a minha angústia, o medo, todas as questões que o homem, que às vezes não está totalmente conectado com a espiritualidade para controlar tudo isso, a ansiedade ela toma conta e a nossa imaginação ela cria os empecilhos mais graves da nossa vida estão na nossa mente, na nossa imaginação, ou seja, a ansiedade, a angústia, o medo, o que as pessoas falam assim: olha, eu não consigo, algo tão assim, aparentemente, para quem está de fora, tão simples, tão banal, mas ela não consegue, porque a mente dela diz: você não consegue, você não é capaz. E isso vai, de uma certa forma, distanciando cada vez mais ela dela mesma. O nosso problema, ou o problema do homem moderno, eu diria que isso vem desde o início lá da civilização, é exatamente essa dificuldade de autopercepção, de autocuidado, de estar nessa conexão com ele para poder se conectar com Deus e com o universo e com toda a espiritualidade. Não é possível alguém se conectar com a espiritualidade se ela está desconectada dela mesma. E aí, talvez, o desafio mais importante do nosso entendimento é o autoacolhimento. Quando eu me acolho, eu acolho com mais facilidade as outras pessoas, e aí sim o sentimento ele vai ficando cada vez mais dentro dessa visão do próprio Evangelho, para que possamos efetivamente ter essa convivência pacífica e dioturnamente com os espíritos bons, né, que são os espíritos que não interferem na nossa vida, porque eles respeitam profundamente o livre-arbítrio, mas eles estão ao tempo todo à nossa disposição para que, se quisermos caminhar juntos, né, com eles fazem tudo o que é necessário, toda a orientação. Mas é fundamental, primeiro, que pensemos no que estamos pensando, sentimos o que estamos sentindo, para exatamente ter essa conexão com a nossa própria realidade, que é de ser espiritual. Emmanuel fala que a mente é um espelho da vida em toda parte, ou seja, em todos os lugares nós temos
a nossa mente, que está associada ao nosso pensamento, e é parte material também do nosso ser, do próprio ser humano, ela é algo que precisa estar o tempo todo sendo trabalhada, porque ela vai criando problemas que às vezes nós não imaginamos, ou que às vezes a gente acha que não faz muito sentido, mas ela vai criando porque aquilo que eu dou atenção, aquilo que eu coloco a minha mente, ela se concretiza, porque é o desejo. Se nós pegarmos a Bíblia, está cheia de indicações desse tipo. Provérbios 10:24, ele diz assim: o mal recai sobre aqueles que o temem. Se eu temo alguma coisa, eu dou atenção. Se eu dou atenção, eu quero isso para mim, não importa se é bom ou se é ruim. E a nossa mente normalmente não sabe separar o que é bom, o que é ruim. Ela se conecta com aquilo que está dando mais atenção, que está dando mais fluxo de energia dos pensamentos, dos sentimentos. E aí nós temos, só para fazer essa conceituação, uma mente consciente que domina 5%, né, na nossa realidade, e ela desliga todo dia, quando nós dormimos, ela desliga. Quando alguém dá aquele cochilado, a mente consciente desliga. E nós temos uma mente inconsciente que ela domina 95% da nossa realidade. E ela se liga quando nós somos fecundados, ainda no período da gestação, e ela só desliga no dia que morremos. Todas as nossas vivências do útero da nossa mãe, até 10 anos, elas são acumuladas e vamos viver isso também posteriormente dentro já dessa realidade aqui mais humana, mais material. Nada se perde na mente, nada se perde no inconsciente, tudo é matéria-prima para ser trabalhado. Inclusive, se na Bíblia também, no Lucas 8:17, ele diz assim: nada fica encoberto, tudo virá à tona e será colocado sob a luz. Ou seja, todos os nossos conteúdos, não importa se são inconscientes, um dia eles vão se manifestar na nossa consciência para que possamos tomar ciência disso e transcender, evoluir. Quando não prestamos atenção nessa dinâmica da própria vida, da própria espiritualidade e dessa bondade de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, nos deparamos, às vezes, com dificuldade nas nossas relações, dificuldade no nosso trabalho, dificuldade com alguns problemas no próprio corpo, que é o comum, doenças as mais variadas possíveis. Em vez de entender, entrar no problema para poder ver de onde vem isso como um aprendizado e qual é a herança que eu tenho, as pessoas, elas maldizem, elas reclamam, elas se isolam, elas buscam tudo fora, nada dentro. E nós já sabemos, né, Cristo disse, tudo que você precisa está dentro de você. Porque é pelo inconsciente também que nós conectamos com a espiritualidade, que nos conectamos com Deus e com não pelo consciente. Seria maravilhoso, né, se fosse assim, mas é porque pelo interior e por essa parte mais que exatamente aquela que às vezes não damos muita atenção, é que tem a maior parte daquilo que nós efetivamente precisamos para tudo. Tanto para a nossa evolução, como para a nossa convivência e também para a nossa saúde física, espiritual e mental. Aí ele diz aqui ainda assim: a virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lugubre, em repelir os prazeres que vossas condições humanas vos possibilitam. Basta reportar todos os atos de sua vida ao Criador que dá esta vida. E aqui vem algo importante que as pessoas, às vezes, elas, pensando nessa visão do corpo, que tudo está impuro no corpo, o corpo é isso. Não, o corpo é uma vestimenta. Nós tomamos, a maioria, às vezes, 3 banhos durante o dia. E se nós não fizermos isso, vamos perceber que não dá para conviver bem com os outros, né? Nós vestimos uma roupa durante o dia,
E a nossa roupa não tem a quantidade de células. Nós trocamos milhões ou bilhões de células, às vezes à noite. Nós temos mudanças tão profundas durante a noite que não temos imaginação para atingir, alcançar o tão perfeito que é essa conexão do espírito com o próprio corpo e fazer toda essa mudança, toda essa inovação. Ou seja, nós temos que ter cada vez mais clareza de que o corpo não é o problema é aquilo que nós pensamos, sentimos, aquilo que nós estamos no que não é matéria, mas o imaterial. O imaterial que é o problema. As pessoas falam assim, eu não posso beber que é pecado. Não, não é o beber que é o pecado, é o que você vai fazer depois que você bebe. É a intenção, porque o maior problema que as pessoas não percebem é a intenção. Às vezes eu não faço algo fisicamente, mas eu desejo aquilo mentalmente, eu de uma certa forma, rejeito isso mentalmente e a nós, quando rejeitamos, nós sempre temos um diálogo com nós mesmos. Nós, antes de falarmos para os outros, estamos falando para nós mesmos. Tudo que nós pensamos, nós falamos para nós, e todas as nossas falas, elas se tornam em ações, e as ações se tornam hábitos, e os hábitos são aquilo que molda o nosso destino. Ou seja, nós, numa situação bem transversal, começamos por algo que não é palpável, material, que é o próprio pensamento, que depois se transforma em algo, numa comunicação que também ainda não é materializada, e depois pode materializar no hábito, pode materializar em um problema, ou seja, tudo depende da intenção e das escolhas que nós fazemos. Uma das questões talvez mais importantes que Deus nos faculta é a capacidade de escolher. E o livre-arbítrio é exatamente a capacidade de escolher. Eu posso escolher um caminho e Deus, é claro que vai ficar contrariado, toda a espiritualidade vai ficar contrariada com aquilo, porque não é isso que desejam, eles desejam sempre o melhor, mas eles não podem intervir exatamente porque é livre-arbítrio. Eu vou fazer, claro que vou responder por isso, mas até tem uma analogia do Osho, né? Não sei se alguém já leu sobre o Osho. O Osho, o Osho é sensacional, né? Ele diz assim que se a gente for comparar a ação de Deus ao rio, porque Deus é uma energia que ela não quer que eu melhore ou que eu piore, ela só quer que eu reconheça que eu já sou imagem e semelhança dele. Ou seja, às vezes nós ficamos nessa preocupação de melhorar, e nós só precisamos entender que nós já somos isso, só precisamos reconhecer e começar a agir como tal. Se começarmos a agir como tal, nós temos um avanço secular. E aí ele diz assim, então, comparando Deus a um rio. Se você entrar no rio, displicentemente, o rio, aí de repente a água derruba você, e você começa a rolar na correnteza e vai descendo. Aí ele pergunta, o rio quer matar você? Não, o rio não quer matar. E o rio quer salvar você? Também não, é indiferente para você. Se Deus nos criou já como imagem e semelhança, ele só quer que nós efetivamente reconheçamos isso e começamos a agir com nós e com os outros dessa forma. Ou seja, na essência nós já somos aquilo que ele criou. O nosso trabalho, e que é árduo, que é o mesmo, eu diria que é similar a pegar uma pedra bruta de diamante e começar a lapidar. E essa lapidação, se nós não tivermos prática, não tivermos critério, se nós não tivermos cuidado e habilidade, muito conhecimento, nós vamos colocar a perder o diamante, a pedra. Que é exatamente isso que, às vezes, nós estamos numa lapidação permanente da nossa... E aí vamos ter todas as oportunidades, mas nós temos escolhas a fazer. De repente, a oportunidade que eu estou tendo, ela não me leva para aquilo que eu desejo, uma vida de paz, de tranquilidade. Ela vai me dar uma agitação, mas essa agitação, ela tudo passa. Joana de Ângeli com o Divaldo, eles falam até na crise existencial,
que a crise existencial é exatamente eu gosto de fazer uma medição que é como se fosse um espaço vazio que nós temos que as pessoas buscam preencher com algo material. Aí a pessoa está em crise existencial, está numa dificuldade muito grande, não está se encontrando, e ela diz, poxa, se eu ganhasse uma viagem para a Europa, tudo isso melhorar a minha vida e ia transformar. Aí ela ganha a viagem e, aparentemente, essa crise ela diminui um pouco esse buraco. Aí ela viaja, passeia, faz tudo o que ela quer, e daí um pouco ela volta e cai na rotina. E, de repente, esse espaço vazio, que é a crise, em vez dela se manter onde ela estava, ela amplia um pouco mais. Aí agora eu preciso de um carro novo, aí eu compro o carro, nossa, agora eu resolvi minha vida. Aí diminui um pouquinho, mas depois ele amplia um pouco mais. Bom, agora eu preciso de uma roupa nova. Ou seja, nós vamos preenchendo um espaço que ele não é preenchido com matéria, ele é preenchido com o próprio ser. A crise existencial, ou a dificuldade que nós temos dessa convivência, exatamente por isso que nós buscamos, às vezes, coisas para preencher o que não é preenchido, algo que não preenche. Eu preciso preencher com a minha própria realidade, com o reconhecimento, com a minha capacidade de entendimento e conexão com Deus, com a espiritualidade. Aí ele diz assim: a tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Se nós analisarmos 20 anos atrás, ou até 15 anos atrás, a gente quase não ouvia falar Deus. Muito pouco. Recentemente, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre inteligência emocional para um grupo de executivos de vendas e os diretores da empresa. E no final, um dos participantes, né, ele veio e falou: Lauro, deixa eu te falar uma coisa. Eu participo de palestra quase toda semana, no mínimo 3 por mês. Eu nunca, nos últimos tempos, eu nunca vi um palestrante fazer uma menção a Deus. E você falou aqui muitas vezes, até algumas pessoas acham até que não está falando de algo. Mas se nós não colocarmos Deus como o centro, nós nem existimos. Como é que nós podemos existir sem a existência de Deus? E aí nós não podemos também seguir alguém que nós não podemos falar dele. Eu preciso falar, eu preciso entender que tudo vem antes de Deus, é a própria vontade dele que me faz ser o que eu sou, fazer o que eu faço, e ter toda as ações que eu preciso ter. Ou seja, nossos atos, eles precisam ser sempre da vontade de Deus. Quando nós colocamos a vontade de Deus na frente, nós começamos a ter a sutileza das questões que às vezes nem percebemos, né, que são as intuições no trânsito, de repente. Hoje foi bem interessante, né, porque até fazendo aqui, eu fui para o consultório e comecei às 14 horas, e eu falei, e logo depois das 20, meu cliente das 20 eu transferi para as 20h30, aqui é online, né? E como eu falei, hoje vai ser bem corrido, porque eu saio do consultório às 7 horas, tenho que chegar lá e organizar para entrar. Aí meu cliente das 18 não foi. Ou seja, eu falei, nossa, Deus é maravilhoso, né? Ele organiza tudo, aí a pessoa, Laura, eu vou chegar 30 minutos. Né? Eu falei, olha, hoje eu não vou poder passar do horário porque eu tenho uma atividade. Quando nós estamos numa conexão com Deus, e eu sempre falo isso para as pessoas, se você marca um compromisso e é da vontade de Deus e está numa conexão com Deus, faça toda a sua parte dar certo, o trânsito vai facilitar, mas sai um pouco antes. Eu falo sempre para as pessoas, se você está numa conexão espiritual, você sempre faz com antecedência o que é para fazer. Ou seja, eu tenho que ir para um determinado lugar, eu não vou sair em cima da hora, porque aí fica todo mundo doido. Imagina, todo mundo sai na última hora, os espíritos ficam desesperados para ajeitar tudo, limpar o trânsito, não dá tempo. Quando estamos nessa conexão, então, com Deus,
nós vamos antecipar, nós vamos sair com antecedência e ele vai nos levar para os caminhos mais tranquilos e nós vamos chegar com maior tranquilidade. Ou seja, e se nós nos entregarmos totalmente, nós temos as bênçãos e os nossos atos são santificados, né? Que é o que está exatamente aqui. Ou seja, purifiquemos cada vez mais todas as nossas ações com a conexão de Deus, com a orientação espiritual, só tende a dar certo, não tem jeito de dar errado. E aqui ele diz assim, como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. E a caridade é exatamente o que faz o ser humano se mover e ajudar e conectar com o outro. Porque é quando estamos na caridade que efetivamente fazemos o mínimo da doação. Porque doar aquilo que sobrou é uma coisa relativamente simples. Agora, quando nós doamos a nossa própria realidade, o nosso próprio ser, o nosso conhecimento, o nosso tempo, para dar um bom dia para alguém, para cumprimentar alguém na rua, porque às vezes, mas a caridade é uma cesta, é importante, até a doutora Márcia fala que cesta é assistência, né? A gente tem que ter, mas a caridade é o envolvimento, é dar aquilo que você acha que não tem, mas que nós temos. Isso é a verdadeira caridade. O homem que vivesse só na teoria da caridade, aliás, o homem que não vivesse só não teria caridade a fazer, que viver só, né? Ela somente é possível através do contato com os seus semelhantes. E o semelhante, que é, para muita gente, algo que é um empecilho de vida, né? Para muitas pessoas, falam, nossa, se eu morasse sozinho, se não tivesse outras pessoas, a minha vida seria melhor. Na verdade, ele nem viveria. O ser humano é um ser de conexão, é um ser de dependência emocional, não a dependência patológica, mas a dependência de conviver, de estar com o outro. E nós também crescemos na nossa relação com o outro. É na nossa relação com o outro que despertam todos os nossos conteúdos interiores, os nossos conteúdos lá das vivências infantis, e eles vêm exatamente para nós resolvermos na relação com o nosso companheiro, com nossos irmãos, com nossos pais. Então, a família e o próximo, o semelhante, eles são oportunidades para o nosso desenvolvimento, nunca são empecilho. Quanto mais nos reunirmos, quanto mais nos permitirmos sermos flexíveis, mais nós evoluímos espiritualmente. E aqui eu vou pegar um capítulo, né, da Bíblia, um versículo, que é o 3:16, 17 de 1 Coríntios. Ele diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E aqui nós precisamos, eu acho que isso traz bem, retrata bem a importância do cuidar do corpo. Porque o santuário aqui na Bíblia é exatamente o corpo, é o templo do Espírito. Então nós habitamos no templo, né, que é o corpo, o Espírito, que é exatamente o que está em conexão com Deus. O que está em conexão com Deus é o Espírito, não é o corpo. E aí, daí a importância de nós termos esse cuidado essencial com o nosso corpo. Não é exagerar, não é as pessoas falam, eu tenho que fazer assim, assim, não. Eu preciso de ter atividades físicas dentro de uma realidade para manter a própria circulação, a própria energia do corpo. Eu preciso de ter uma alimentação que seja compatível também, saudável. Eu preciso de ter noites de sonos que são fundamentais. Eu preciso evitar qualquer química que aparentemente traz alegrias, mas essas alegrias elas são passageiras. Ou seja, quanto mais nós cuidamos do nosso corpo, e aqui é evidente que Deus não vai destruir, mas Deus destrói não é o espírito, ele é o próprio ser que destrói o corpo, porque não teve essa conexão com o Deus aqui, que é a parte, o sagrado, que é o espírito. Saúde e doença influem de uma maneira muito importante na alma.
a qual é preciso considerar como cativa da carne. E aí é que é interessante, né? O que é a somatização? A somatização é a mente que está desconectada do próprio espírito, né? Vamos dizer assim, que é dessa unidade mente, corpo, espírito, que ela fica perdida e adoece o corpo. 75% das doenças são chamadas psicossomáticas. Elas, hoje, isso está cada dia mais patente. Cada doença tem uma representação. Cada doença pode ir atrás que tem. Ela não é a causa, ela é o efeito. A doença é um efeito. Eu preciso ir atrás da causa. A causa ela pode ser tá na subjetividade na maioria das vezes. Tem muitos clientes que eles fazem todos os exames e o médico diz: você não tem nada. Ah, mas o meu coração dispara. Mas não tem nada. Ah, eu sinto uma dor, tal, mas não tem nada. Ou seja, aí depois, quando a gente começa a trabalhar isso, fazer esse mergulho na própria interioridade, e aí a pessoa vai percebendo que vai se libertando dessas prisões, vai deixando... Porque a doença da alma é a pior que tem. O do corpo é visível, mas da alma não. A da alma é só o próprio sujeito e a espiritualidade que percebe. Quem está de fora não sente a dor da alma do outro. As tristezas, as depressões, as ansiedades, elas são doenças da alma. Elas precisam serem atacadas pela própria pessoa, né? Ela precisa aceitar, ela precisa se permitir entender que ela antes de seu corpo, ela é um espírito. Para que essa prisioneira reviva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade, que olha só, ilusões da liberdade, porque enquanto estamos presos ao corpo, efetivamente, né, temos a ilusão da liberdade, mas sequer nós conseguimos dimensionar o que seria pós-morte do corpo físico. Então, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Isso aqui cada um pode fazer a mudança. As pessoas às vezes, eu não consigo viver sem comer isso, eu não consigo viver. Consegue, porque você nunca tentou. Eu não posso viver sem isso. Pode. Há pessoas que têm problema que fazem hemodiálise e que não tomam água e vivem. Há pessoas que eu, por exemplo, não como fruta, meu organismo eu tenho a intolerância, né? E as pessoas, como é que você vive sem fruta? Do mesmo jeito que eu vivia quando comia. Agora um pouco melhor, porque pelo menos não tem assim os gases, não tem um inchaço do estômago, né? Uma outra fruta eu consigo comer agora. Então agora eu tenho efetivamente uma vida muito mais saudável do que quando eu comia todas e não vivia. Ou seja, quando nós estamos numa conexão com a alma, com o espírito e com Deus, ele nos dá, que até Cristo fala assim, por que está preocupado com o corpo, né? Com o que vai comer? Se preocupe com o corpo, mantenha o corpo vivo. Não se preocupe tanto com a roupa que vai vestir. Ou seja, às vezes nós estamos preocupados com algumas coisas e não estamos focados em outra. Se Deus nos permite viver, se pedimos a Ele a orientação, Ele nos encaminha. Você vai viver com apenas uma gota d'água. E pronto, vamos viver assim. O difícil é o equilíbrio entre a alma e o corpo. Eu diria que, realmente, nós vivemos esse problema da dificuldade que as pessoas têm de ter essa convivência, mesmo porque, aí ele até diz aqui, dos sistemas de Deus que se defrontam, os ascetas, que querem aniquilar o corpo, porque acham que o corpo é quase uma maldição para muitas pessoas. É como se o corpo fosse uma maldição. Os materialistas, diferente, eles querem rebaixar a alma, ou seja, não existe alma, não existe esse negócio de eu não posso. As pessoas até dizem, como é que eu vou o tempo todo estar confiando em Deus, falando tudo que é a vontade de Deus, eu não consigo falar com ele. Porque você está fazendo muito barulho, é por isso que não consegue. Quando você silenciar a mente, você consegue. Os transtornos que são mais comuns hoje, envolvendo desequilíbrio alma e corpo, são o transtorno de ansiedade, que eu já me referi, a angústia recorrente, né, que é muito
hoje presente, a angústia recorrente é a vivência do passado, a ansiedade é o futuro que eu estou incerto com ele, é a necessidade de chegar num futuro que eu ainda não sei o que é. Eu preciso desse futuro, mas eu não sei o que eu vou ter lá, né? O que me espera lá. E eu quero fugir daquilo que eu já vivi no passado, ou seja, é a angústia, a ansiedade lá no futuro. As depressões, os vícios, né, que as pessoas tendem naturalmente para diminuir a tensão, para relaxar, aí elas usam ou uma droga ou alguma coisa, mas que depois volta ao estado normal com culpa, e a culpa é a pior das ilusões, né? Mas principalmente, na verdade, a pior realidade do ser humano é a culpa, e as pessoas vivem muito presas à culpa. E como superar isso? Auto-perdão, autoaceitação, amor, fé e confiança em Deus. Essa regrinha não falha. Eu vi uma definição de espiritualidade, que a espiritualidade é o desapego do sofrimento. Ou seja, nós nos espiritualizamos na medida que nós nos desapegamos do sofrimento. E a nossa realidade física e material, ela é muito focada no sofrimento, na dor, na dificuldade, na impossibilidade. Então, quando nós nos libertamos e atingindo a espiritualidade, a primeira coisa é nos libertamos do sofrimento. Vai doer, vai, mas isso passa, vai, ou seja, nós vamos nos libertando e aí vamos nos espiritualizando cada vez mais. A perfeição não será atingida pelo mérito do corpo, mas pela reforma do espírito. Então, não tem jeito de atingir a perfeição pelo corpo, só pelo espírito. Porque o corpo, a materialidade, não tem perfeição na materialidade. A gente olha para uma pessoa, olha para outra, faz comparações, mas o espírito não tem comparação, é a própria perfeição. Só para fechar aqui, né? Eu falei que eu falo muito, né? O tempo voa. Uma das questões importantes que tem hoje, isso é muito visto no dia a dia, na parte clínica, que é as pessoas de idade cronológica e idade emocional. Uma das questões mais delicadas com a ansiedade, com a angústia e todos os problemas dos transtornos é que as pessoas elas estão tecnicamente envolvidas com a idade cronológica, mas elas estão emocionalmente respondendo com a idade da criança. Que quando eu vou fazer alguma coisa daquilo que eu tenho domínio técnico, eu faço com a idade e com todo o conhecimento que eu tenho. Quando isso resvala para questões de ordem da convivência, que é da subjetividade, e quem entra em ação é a criança. É a nossa criança que não foi cuidada, a criança que tem culpa, a criança que se sente abandonada, a criança que se sente rejeitada. E quando nós encaramos, então, essa evolução, nós primeiro precisamos resgatar essa criança de todos aquilo, e até mesmo como eu falei lá em Romanos, que ele diz, eu acho que eu nem falei de Romanos. Romanos ele diz assim: por vezes não faço bem que eu... Romanos 7:19. Por vezes não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É exatamente essa luta entre a cronologia aqui e o emocional. Eu quero fazer alguma coisa pelo conhecimento, pela minha intelectualidade com alguém, mas quando eu chego perto, e aí que eu começo, ou que a pessoa começa a falar, aí surge palavras, surge comportamento, surge emoções, surge sentimentos que eu perco totalmente o controle. Ou seja, é aqui que entra a nossa criança que atua em algum momento que não devia atuar. E como é que nós saudamos isso ou saímos disso? É perguntando, quem está no controle? Sou eu do momento atual ou sou eu de outro momento? E talvez até de uma outra vida. Eu peguei aqui também, só como complemento, o ser humano tem duas asas, né, que, segundo, acho que é no livro do... agora eu esqueci o nome, depois eu encontro. Ele diz assim, o amor e a sabedoria. Com o amor, valorizamos-nos para a vida,
com a sabedoria somos pela vida valorizados. Olha que coisa sensacional. Com o amor, valorizamos-nos para a vida, porque Cristo ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. E o que a gente mais observa quando eu faço essa pergunta para as pessoas, você, numa autoconfiança que está envolvido o amor, todas essas questões, quanto que você está? Normalmente as pessoas, numa escala de 0 a 10, está aí 4, 5. Ou seja, se eu estou 5 de autoconfiança, eu não me amo, eu não me aceito, eu não me respeito totalmente. Como é que eu vou aceitar o amor ou vou amar o outro se eu não me amo? E a sabedoria que exatamente é o preparo, é o que nos valoriza, é o que nos torna, porque se a gente entender até a própria cruz, né, de Cristo, nós temos aí um corte do horizontal com o vertical. O horizontal é o conhecimento, nós acumulamos conhecimento, mas ele se perde ao longo do tempo se não for utilizado. Já a sabedoria nunca se perde, ela sempre aumenta. Quanto mais nós nos tornamos sábios, mais a sabedoria aumenta. E aí, para aumentar o conhecimento, aprender 2 coisas pelo menos por dia. E para você ter sabedoria, abrir mão de 2 coisas pelo menos por dia. Ou seja, um você junta e outro você abre mão. É exatamente o contrário. Pessoal, mais uma vez, só o último aqui, só para fechar, que são os 3 tempos, passado, presente e futuro. O passado são as nossas histórias, né, que está envolvida aí toda a nossa vida, até e outras vidas. O presente é a vida agora que nós estamos vivendo, é um momento que eu diria que se todos nós viéssemos para o presente, nós não teríamos problema, porque quando nós inspiramos profundamente e pensamos no presente, não tem problema. Os problemas estão no passado ou no futuro, não estão no presente. Porque o presente é só vida, é vida e ação. E o futuro são promessas, elas estão por vir. E não adianta ficar preso ou no passado ou no futuro. Nós precisamos entender o passado para poder ir desenvolvendo cada vez mais e precisamos planejar o futuro para ter, quando chegar lá, ter uma vida daquilo que nós queremos e daquilo que nós estamos vivendo no presente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. E se eu não vou, porque o tempo nosso também já foi, né? Que qualquer momento eu estou à disposição, se precisarem. Muito bem. Nossa, Lauro, nós agradecemos muitíssimo a sua palavra, aqui nos esclarecendo essa junção de ciência com espiritualidade, você colocando todo o nicho do seu trabalho, da sua experiência profissional, juntamente com a espiritualidade. Então, muito agradecida a você, esse momento de nos presentear com esse banquete de palavras e ensinamentos. Muito grato e, com certeza, nós vamos ter o prazer de tê-lo novamente aqui em nossa casa. Muito obrigada, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora nós vamos passar para um segundo momento, que é o momento de relaxamento, de meditação. E quero pedir a todos que procurem se sentarem de uma maneira bem confortável, cerrar os nossos olhos, para entrarmos em conexão com a centelha divina que há entre nós, dentro de nós. Respirando profundamente e calmamente, inspirando amor, calma, esperança, fé. E expirando angústia, inquietações, mágoa, solidão, medo. Isso. Todos vamos sentindo esse ar da vida que nos faz e nos permite o estarmos aqui e o agora. Quando todos os nossos medos já não caberem em nós, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio
se demorarem a parar, a passar, vamos confiar em Ti, vamos confiar sem entender mesmo, porque cremos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti. E é bom senti-lo conosco, essa conexão de amor, confiança com Deus. Esse equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Vamos entrar em conexão com essas três partes de importância do nosso eu: o corpo, a mente e o espírito. Respirando profundamente, amorosamente. Vamos nos imaginar num grande salão, para quem já conhece o GAF, para quem não conhece ainda, imaginemos estar num salão grande, amplo, com as paredes brancas e a luz azul, bem claro, bem suave, todos sentados, em conexão com o eu maior, com a nossa centelha divina. E na frente de cada um de nós, um trabalhador do GAF, que em conexão com os benfeitores espirituais de Maria Dolores, nossa mentora, vai se aproximando um a um, à frente de todos aqui assistidos desta noite de terça-feira. Nesse momento, as duas mãos postas no chakra coronário, que é em cima da cabeça, vai deslizando para o chakra frontal, que é na testa, para o laríngeo, que é no pescoço, o cardíaco, que é no coração, o esplênico, o gástrico, o básico. São passes longitudinais, inicialmente com maior velocidade, uma vez, duas vezes, três vezes. Depois, passes transversais, cruzados, em cada chakra, no sentido de desobstruir, desligar, desatar todos os nós, todas as amarras que possam estar ali, impedindo o fluxo natural de nossas emoções, da nossa corrente sanguínea, de tudo aquilo que faz ligação para o equilíbrio total do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Sentindo uma brisa suave perpassando o nosso corpo, um aroma benfazejo de alecrim, alfazema, capim-santo, uma música suave, que essa melodia possa entrar nos nossos corações e possa acalmar, aliviar todas as coisas que possam estar nos angustiando nesse momento, nos dando mais vibração e vigor para enfrentar as vicissitudes de nossas existências. Respirando fundo novamente, vamos sentindo uma luz dourada que entra pelo topo da nossa cabeça e vai passando suavemente por todo o nosso corpo, saindo na planta dos nossos pés. Isso. Mais uma vez, como se fosse a luz crística que vem nos banhar, que vem nos iluminar, que vem nos fortalecer a fé, a esperança e a virtude, para que possamos estar mais tranquilos,
quanto ao futuro e jamais desperdiçando o nosso presente. Respirando profundamente. Vamos começar a movimentar os dedos dos nossos pés, das nossas mãos. Respirando fundo. Ao lado da onde cada um estiver, um copo d'água, uma jarra. Cada um coloque as suas mãos, uma delas ou as duas, nesse líquido benfazejo. E vamos, mentalmente, pedir a Deus que coloque neste líquido todo o remédio, todo o bálsamo, todos os lenitivos que cada um de nós possa estar necessitando neste momento. Cada um, individualmente, receberá aquelas gotas milagrosas de carinho e de luz, de força para o nosso caminhar. Respirando profundamente, agradecendo mais uma vez o palestrante dessa noite, que nos trouxe tanto gotas de ciência e experiência na vida profissional. E também a espiritualidade, unindo a espiritualidade e a ciência. Gratidão, Senhor, por mais este momento, por mais essa terça-feira que nos faz respirar sabendo que somos pertencentes a esse universo. E cada um de nós tem uma faceta muito importante na formação da humanidade. Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, um a um. Vocês todos moram no meu coração, no nosso coração. A você mais uma vez, Lauro. Obrigada pela presença e por estar conosco aqui até o final. Gratidão, grande abraço a todos. Obrigada, gratidão. Boa noite. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Amém.